Haddad, você tem grandes conquistas, assim, no Ministério da Educação. ProUni é uma delas, né? Eu fico pensando assim, pô, você é um cara que fez algo que mudou a realidade de milhões de pessoas no Brasil, assim. No Ministério da Fazenda hoje, você fica pensando em, pô, preciso fazer algo que tem que impactar diretamente na vida dessas pessoas. Esse pessoal precisa de mim e eu preciso representar eles. Rodrigo, primeiro assim, quando eu vejo o Brasil sair do mapa da fome pela segunda vez, pô, nós herdamos 33 milhões de brasileiros passando fome. Pô. País do agronegócio, país da agricultura familiar, país dos imigrantes que foram para o campo plantar, japoneses, italianos, agora no Nordeste. Pô, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. País que alimenta o mundo. Alimenta o mundo. Aí você fala, tiramos o Brasil do mapa da fome. Pô, essas coisas. Aí você pega o desemprego na mínima histórica, né? Você pega a renda nesses 3 anos, 18% acima da inflação nesse período de 3 anos. Agora, você está falando do ProUni, eu já chorei muito de encontrar pessoas do ProUni, de emoção, mas muito. Eu e minha mulher fizemos o ProUni, ela estava na educação, estava no planejamento ainda. Eu nem na educação estava quando nós formulamos o programa. E a gente se emociona demais encontrando pessoas na rua. Esses dias, onde eu moro em Brasília, eu moro num hotel em Brasília, e a pessoa me abordou no café com uma história, cara, que se eu contar pra você, eu vou chorar aqui. Muito emocionante sobre como é que a vida dela mudou e a vida da família dela mudou porque ela teve acesso à educação. Mas não é só o ProUni, se me permitir. Claro. A expansão das universidades públicas federais no Brasil e a reserva de vagas para alunos de escola pública distribuídas pela proporção de negros e brancos em cada estado, em cada unidade da federação, pô, isso mudou. Eu fiz universidade pública, era muito raro você ver um professor negro, um aluno negro, sobretudo nos cursos de alta demanda, medicina, direito, engenharia, era muito difícil. E aquilo, pô, eu como militante, eu falava, pô, isso aqui é uma barbaridade, porque o Brasil não estava ali, não estava representado na sala de aula, nem por professores, nem por alunos, por funcionários. Aí você via gente negra, gente pobre, na faxina, na segurança. Mas você não via o filho do trabalhador nos bancos universitários do Brasil. 100% elitizado, sim. Pô, isso eu não estou falando de 20 anos atrás, eu não estou falando de um século atrás, estou falando de 20 anos atrás. Você não via. Então quando você vê essa galera, hoje você vai dar aula, né? Meu filho esses dias foi dar aula numa universidade pública, né? Pô, ele voltou e falou, pô, rapaz, mudou. Sabe, mudou tudo na universidade. Você vê o Brasil ali dentro, entendeu? Aí você vê surgir lideranças novas de dentro da universidade, né? Com pensamento A, B, você não importa. De A a Z, você tem de tudo hoje. Aí o cara que veio da favela tá lá. O cara que veio dos bairros chiques tá lá do lado do cara, entendeu? Cada um com a sua perspectiva. Então isso enriquece muito. E falavam muito que isso ia acabar com a universidade pública, botar pobre na universidade, ia cair qualidade. Até gente de esquerda dizia isso, uma maluquice. Pô, tinha enfrentamento da esquerda nas universidades contra as cotas, por exemplo. Então a galera entendeu? Que odeia pobre aí, né? Direita também, mas esquerda também. Não era uma coisa clara do ponto de vista ideológico para muita gente. E a gente falava, cara, vamos fazer. Né? Teve uma vez que me perguntaram numa entrevista, falaram, olha, tem um artigo na lei que vocês estão propondo que diz que em 10 anos tem que fazer uma avaliação da política. Falei, sim. Pô, então vocês já estão contando com um eventual fracasso, pode não dar certo. Vocês estão reconhecendo aqui que pode não dar certo. Eu falei, olha, é um passo ousado que nós estamos dando e toda política pública tem que ser reavaliada. Essa também. Mas todas as políticas públicas vão passar por reavaliação periódica, não tem nenhum mal nisso. O erro é não fazer. E a pessoa, o jornalista, insistindo comigo. Mas então você está reconhecendo que pode dar errado? Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós erramos contra esses caras 350 anos de escravidão. Se a gente errar 10 a favor,
Não vai fazer, não vai ter problema nenhum. Cara, nós estamos num país muito desigual. Nós estamos num país absurdamente desigual. Nós precisamos começar a fazer alguma coisa para esse povo crescer, ascender. O que me deixa indignado é que, tipo, a gente faz algo bom e sempre tem um grupo que dá um jeito de pegar algo bom que a gente fez e manipular e reverter, sabe? Tipo, é igual esse projeto ProUni é extremamente nobre, e aí de repente você vê as universidades privadas no Brasil, os caras sabotando a universidade pública, né? Fazendo a educação virar um produto, a educação que tinha que ser pra todos. Você vê que já tem um setor no país já que já se moldou e tá aproveitando dessa situação, e a gente tem que continuar fazendo a diferença do tempo todo, avançando, porque senão os caras passam na frente de novo, né? Cara, primeiro que falta uma classe dirigente no Brasil. Falta uma classe dirigente no Brasil, e eu te digo por quê. Nos países capitalistas, você tem uma classe dominante, que é a proprietária, vamos dizer assim, dos meios de produção, da terra, das máquinas, das fábricas. A gente chama isso de classe dominante, ela detém os meios de produção, ela é proprietária dos meios de produção. Mas os países mais civilizados têm a classe dirigente, que nem sempre está capturada pela classe dominante, que consegue enxergar mais longe o destino do país. E o Brasil tem uma grande dificuldade, a classe dominante no Brasil tem uma grande dificuldade em aceitar uma classe dirigente, porque tem medo. Tem medo de uma classe dirigente mais autônoma dos interesses particulares de cada um. E não tem país grande no mundo sem uma classe dirigente. Não existe desenvolvimento para valer, visão de longo prazo, um destino grandioso para uma nação que não tenha uma classe dirigente. Que são aquelas pessoas que não estão pensando em acumular dinheiro, estão pensando em construir um país. Para isso que existe classe política dirigente. Estão pensando no longo prazo. Esse é o tesão do cara. O cara, não quero grana, não estou pensando nisso. Eu quero estar num projeto nacional, construir o país, né? Fazer as coisas certas. E aqui esse embate, ele acontece desde a proclamação da República. Porque o pessoal fala que no Brasil a abolição da escravidão não teve indenização. Você já deve ter ouvido falar isso. Sim. Mas teve. Teve? Teve. O Estado brasileiro foi transferido para a classe dominante brasileira. Mandaram... A monarquia foi para a Europa, derrubaram a monarquia e deixaram o Estado na mão da classe dominante. E essa classe dominante jamais aceitou a constituição de uma classe dirigente. Então a verdade é que o Estado... Isso é uma indenização mesmo. O Estado foi transferido a título de indenização. Olha, acabou a escravidão, mas está aqui o Estado para vocês. Vocês tocam agora. E isso aconteceu no dia seguinte da abolição da escravidão. Porque no dia 14 de maio, um dia depois da Lei Áurea, tinha um movimento republicano de última hora para dar o troco na monarquia, derrubar o monarca e assumir as rédeas do Estado. E você pode ver que toda vez que esse, entre aspas, acordo, que foi, digamos, patrocinado pelo Exército Brasileiro, né? A transição foi feita pelo Exército. Toda vez que esse acordo é colocado em xeque, tem uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Não dá. Isso aqui é nosso, isso aqui nos foi dado a título de indenização, não dá para brincar com isso. Deixa com a gente aqui que a gente tá... Então, a democracia no Brasil, a fragilidade da democracia, ela se deve ao fato de que toda vez que o povo quer se apossar democraticamente do Estado, no sentido de fazer valer o seu destino, os seus sonhos, né, tem uma ameaça. Será que a gente não tem que ser radical nessa hora para quebrar esse acordo? Não dá para negociar mais, não dá para... Tem que ter um grupo radical para quebrar isso daí. Mas se você for pensar ao longo da história, nós tivemos alguns episódios, por exemplo, o Getúlio foi um cara que, do seu jeito, ele tentou criar uma classe dirigente no país. Sobretudo no segundo governo. Porque no primeiro, ali, de 30 até 45, ele ainda dialogava muito com as oligarquias regionais e tal, embora fizesse algumas coisas importantes. Mas, sobretudo no segundo governo, quando ele foi eleito,
primeira e única eleição do Getúlio, ele, para presidente, né, ele efetivamente tentou constituir uma classe dirigente. Custou a vida dele, né? Mas custou a vida dele. O Lula custou a liberdade dele. E assim vai. O Jango custou o exílio dele. E por aí vai. Então, quando você tenta, as forças reacionárias no Brasil são muito grandes, entendeu? Mas assim, não dá para... muitas das mazelas que a gente sofre é porque, na minha opinião, não se constituiu esse núcleo. Não é um núcleo de um grupo. Não estou falando aqui que... pode ter várias visões. Uma classe dirigente não precisa ser homogênea. Pode ter alternância no poder, não é disso que eu estou falando. Mas uma visão de Estado, uma visão de nação, um projeto nacional, entende?